A gravação foi iniciada. Bem, boa tarde. Estamos agora, vamos iniciar a nossa sessão do dia 27 de maio de 2001, continuando, desculpe, 2021, continuando na nossa reunião de maio de 2021, nós estamos no dia 27 de maio de 2021, a sessão da parte da manhã. Então, o primeiro processo da pauta seria o processo de número 81, seria de relatoria do conselheiro Mário, o recorrente Fazenda Nacional, interessado Magno Martins Coelho, mas ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Depois nós teremos um processo de minha relatoria, Maria Helena, recorrente Fazenda Nacional. Na verdade, é do mesmo, o primeiro processo que eu apregoei só para informar que ele foi retirado de pauta. Ele era um repetitivo, né? E aí ele tinha lá um processo na sequência do mesmo contribuinte, Magno Martins Coelho, repetitivo, ele levaria a mesma decisão do processo anterior, mas também, então, foi retirado de pauta pela PGFN. Depois, então, nós passamos, então, para o número 83 da pauta, processo de relatoria do conselheiro Mário, recorrente Fazenda Nacional, interessado José Dias. Só quero aqui registrar que nós estamos com o nosso colegiado completo, estamos aqui com o conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo, conselheira Rita, e eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir os julgamentos. Então, número 83 da pauta, interessado José Dias, relatoria do conselheiro Mário. Ok. Então, é o recurso da Fazenda Nacional, trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o contribuinte José Dias, referente a imposto territorial rural, em decorrência da não comprovação por parte da contribuinte de área de preservação permanente, bem como o valor da terra nua declarado, que levou a glosa da ABP e do VTN também, né? E o restabelecimento, não, a redefinição do VTN. Presidente, o que subiu para discussão nesse recurso é única e exclusivamente o arbitramento do valor da terra nua com base em informação do sistema de preço de terra. Eu tenho uma questão aqui relacionada com o conhecimento desse recurso, então eu gostaria de passar diretamente ao voto para fazer essa análise relacionada ao conhecimento, né? Então, digo aqui que nós estamos diante de recurso especial de divergência, que a divergência, obviamente, somente se caracteriza quando existe identidade fática entre as situações apreciadas nos acordos recorridos e naquele indicado como paradigma, e verificando-se imprescindível o exame das situações contidas nos julgados trazidos a cortejo, a ver se haveria a identidade fática. Da leitura da decisão desafiada, verifica-se que o contribuinte contestou o VTN arbitrado porque a autoridade autuante não teria levado em consideração as características específicas do imóvel objeto do lançamento. Alega-se, em virtude disso, que o valor a ser considerado seria indicado no laudo apresentado no curso do procedimento fiscal. O colegiado a qual, por sua vez, desconsiderou o VTN arbitrado em virtude de inobservância da hipótese prevista no parágrafo 1º do inciso 14, tendo em vista que o valor extraído do sistema de preço de terra da Receita Federal para o município relativo ao exercício do lançamento teria se baseado na média dos valores informados pelo contribuinte naquela localidade, sem considerar a aptidão agrícola. Não obstante, resolveu-se por acatar o valor indicado no laudo apresentado pelo sujeito passivo, a despeito de ter sido elaborado segundo a fiscalização em desacordo com o NBR 14653-3 da ABNT. Abaixo eu tenho aqui trechos do recurso. Não vou ler, a não ser que se alguém depois tiver alguma dúvida eu volto e leio, mas são essas situações normais aí de consideração do valor do laudo. Quando o VTN quando o VTN é arbitrado com base na média e não no sítio por aptidão agrícola. Eu digo aqui, de outra parte, o paradigma, embora
também retrata situação em que o contribuinte deixou de apresentar laudo técnico na forma da NBR 146533, os contornos fáticos abordados naquele caso apresentam peculiaridades que o diferenciam sobremaneira da situação abordada no acordo que se pretende reformar. Veja-se que não há no acordo paradigma nenhum apontamento a indicar a possibilidade de arbitramento pelo CIP, que o arbitramento pelo CIP possa ser efetuado apenas com base... Qual é o paradigma, Mário, por favor? É 2102. Presidente, é um paradigma bastante conhecido aqui da 2102 e a 0609, é aquele famoso. Exatamente, que eu vi diversos julgados aqui da Câmara Superior de Recursos Fiscais que não aceitam esse paradigma, simplesmente porque esse paradigma ele não possibilita o arbitramento do CIPT pela média. Na verdade, naquele caso, o CIPT havia sido arbitrado com base, o CIPT não, o VTN havia sido arbitrado com base na aptidão agrícola, como havia no processo informação tanto do VTN com aptidão agrícola quanto pela média, aí naquele processo se resolveu por arbitrar pela média, porque seria um valor mais favorável ao contribuinte, mas ali existia... Ele que pediu, nesse paradigma, ele que pediu para usar a média. Exatamente, então é uma situação conhecida, se vocês me permitirem, eu só resumo para dizer que nós já deixamos de conhecer diversos recursos com base nesse mesmo paradigma. Acho que Ana Cecília, Rita, João Vitor, aquele do banco, né, do Marcelo Milton, eu já vários, e segmento não dou mais há anos. Esse aqui foi até eu que dei segmento, porque não percebi que era esse paradigma. Porque se coloca, parece, eu também no início, há muitos anos, 2012, por aí, eu até dei segmento em alguma coisa, mas depois eu fui sorteada com o processo, aí quando você olha, na verdade, a rigor, assim, se tivesse um recurso para esse paradigma, tinha que ser um recurso da Fazenda para que se aplicasse a aptidão agrícola, porque a gente o tempo inteiro, em tantos processos, a gente diz assim, não, vale o que ele declarou, vale o laudo, porque não pode ser pela média, tem que ser pela aptidão. Aí, justamente no caso que tem aptidão, tinha toda a aptidão, vários, aí faz pela aptidão, agora eu quero a média. É esse o contexto desse paradigma. Então, a rigor, assim, eu achei que ter um recurso para dizer assim, olha, agora que é a média, vamos pegar um paradigma que diga que mantém quando tem a aptidão agrícola, né? Que não se coloca pela média. É esse o contexto. Então, por isso é que realmente tem pedaços que a gente se engana, né? E agora, eu cheguei a dar seguimento também em alguns, Mário, no início. Olhando, se você não identifica o paradigma, você não consegue saber que a situação é essa. Só quando você pega para analisar... que são trazidos, dizer assim, porque é a média. É a média porque a pessoa, quem está pedindo isso, contribuição, assim, já que vocês vão arbitrar, já que vocês arbitraram, tem vários valores aí, então pelo menos usa o menor. É isso que é o contexto. Agora, no nosso acórdão recorrido, o contribuinte pode fazer isso? Não, por quê? Só tem um, né, Mário? Só teve o da média, né? O caso nosso. Ele não teve como escolher. Ele nem sabe o que era maior ou menor. Então, esse que é a questão desse paradigma. Bom, você não está conhecendo, né, Mário? Não estou conhecendo. Esse é o 83. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício? Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Eu vou aqui agora, bom, isso era 83, 84 seria de relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente SA Agroindustrial Eldorado, ele ia ter inclusive uma sustentação, mas ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Aí então vamos para a relatoria do conselheiro Mário, número 85 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Osamu e Abuta.
Nós já temos vários casos desse contribuinte, né? Temos outros processos desse contribuinte, eu acho. Já julgamos. Nesse caso, presidente, a matéria em debate é só a impossibilidade de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal, recurso da Fazenda Nacional também. E eu também trago aqui para avaliação dos senhores uma questão de conhecimento, né? E aí eu falo aqui, antes de proceder à análise do paradigma, importa salientar que estamos diante de recurso de divergência, que somente se caracteriza perante situações fáticas similares, etc, etc. E aí, passando a análise do caso, eu digo assim, o colegiado ACOR assim se manifestou em razão de considerar que restara provada de forma inequívoca a existência das áreas em questão, conforme se verifica do trecho abaixo. Né? Aliás, eu coloquei aqui, figura-se necessário esclarecer que no caso do acórdão recorrido, o recurso voluntário foi parcialmente provido para determinar o recálculo do tributo devido, considerando para os exercícios 2003, 2004, 2005, uma área de reserva legal de 9.896 hectares e preservação permanente de 168 hectares. O colegiado ACOR assim se manifestou em razão de considerar que restara provada de forma inequívoca a existência das áreas em questão, conforme se verifica dos trechos abaixo. Aí coloca aqui, da área de preservação permanente e reserva legal. No caso dos autos, deve ser reconhecida a área de preservação permanente, pois constou laudo aferindo 168 hectares. Aí fala da reserva legal, mas deixa eu pegar só aqui a parte lá embaixo que está grifada. Sendo assim, deve ser reconhecida a área de reserva legal. Da necessidade de reconhecimento das áreas de preservação permanente de reserva legal como isentas de tributação, sob pena de ferir o princípio da verdade material referente ao exercício 2003. No caso em questão, deve ser reconhecidas as áreas de reserva legal de preservação permanente, apesar de não terem sido declarados na DTR, mas verifica-se que houve erro de fato, já que as declarações de 2004 e 2005 foram declarados os valores corretamente. Aí um pouco mais embaixo, incabível a retificação da declaração, ele está reconhecendo não caber no curso do contencioso fiscal, quando a alteração pretendida não decorrer de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento, e diz assim, nesse sentido, lá embaixo, analisar em sede de recurso voluntário a pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de erro de preenchimento. E aí, essas questõezinhas, elas são importantes aqui para o conhecimento. Aí, volto às minhas considerações. Da leitura dos trechos colacionados, percebe-se que o relator convenceu-se da existência da área de preservação permanente e reserva legal, em que pese as informações a esse respeito terem sido prestadas apenas após a instauração do contencioso. Além disso, o relator reconhece a impossibilidade de se efetuar a retificação após o início do contencioso, porém, transpõe tal fato e efetua uma revisão de ofício do lançamento em observância ao princípio da verdade material e também pelo fato da declaração haver sido prestada em exercício subsequente de conformidade com o pleiteado pelo contribuinte. Então, aqui ele identificou erro de fato e identificou essa outra questão que nos exercícios subsequentes esse erro foi inclusive corrigido. A própria ementa confirma a presente análise. Veja, a retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso fiscal, apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma retificação de ofício do lançamento. No paradigma, esse é o caso do recorrido, por sua vez, o relator também considerou que a retificação não poderia ter sido efetuada após o início do contencioso, porém rechaçou a pretensão do contribuinte em demonstrar a existência de área dos alegados, conforme pode ser observado dos trechos a seguir transcritos. Antes de aprofundar e estou lendo os trechos no mérito, é preciso esclarecer que a controvérsia recursal diz respeito a 3 pontos: a alteração das áreas de benfeitoria,
declarada como 2,0 hectares para 166 hectares. Aí lá embaixo diz: a DRJ entendeu pela improcedência do pedido, ancorando sua fundamentação em 2 pontos: perda de espontaneidade do contribuinte e ausência de comprovação por meio de documentos hábeis que de fato ocorrera erro de fato no preenchimento da declaração. Mais embaixo, somente será admitida, nesse caso, cabe reforçar que a retificação da DTR que visa a inclusão ou alteração de área excluída da área de tributação somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração, apesar de o contribuinte ter juntado o documento denominado laudo do uso da terra para o ITR, entendo que não se trata de prova hábil a comprovação da área alegada, tendo sido elaborado no ano de 2015, embora faça referência ao período do objeto do lançamento, que é anterior, tendo em vista que sequer há comprovação da referida área, seja a título de benfeitoria ou mesmo de exploração de pastagens. Destaco lá no final que o julgador administrativo com fulcro no artigo 29, que ao julgador é permitido formar livremente sua convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro no intuito de chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais aí continuando aqui, presidente, da análise dos dois acordos, recorrido e paradigma, vê-se que não guarda similitude fática. Nos 2 casos, os contribuintes teriam perdido a espontaneidade para retificar as declarações. No entanto, no paradigma, o contribuinte não demonstrou a efetiva existência das áreas de benfeitoria, e para mim os trechos que foram reproduzidos lá mostram que os documentos eles foram avaliados, eles foram verificados, suscitado no decorrer do procedimento administrativo, ou seja, não comprovou a ocorrência do erro de fato. No acórdão recorrido, ao contrário, a prova da existência das áreas de preservação permanente de reserva legal na avaliação do colegiado ordinário restaram plenamente demonstrado, o que levou a efetuar a revisão de ofício do lançamento, tendo por fundamento o princípio da verdade material. Nessa circunstância, em virtude da ausência de similitude, não se verificou caracterizada a divergência, e aqui eu diria, presidente, que, na verdade, os acordos são os 2 convergentes. Os 2, pelo meu entendimento, nos 2, mesmo em se tratando de declaração, de uma declaração que não tenha trazido essas áreas que estavam sendo contestadas, no recorrido se analisou e se verificou que aquelas áreas não foram colocadas ali por um mero erro de fato, então se acolheu essas áreas, e no paradigma também se analisou os documentos, mas se chegou à conclusão diversa, que não era erro de fato e que aquelas provas elas não se prestariam a atestar a existência daquelas áreas. Então, para mim, os acordos, na verdade, eles são convergentes, né, e por isso eu estou deixando de conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional também nesse caso. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Como relator, presidente. Hã? O que, Pedro Paulo? Acompanho. Você falou de uma forma engraçada. Só eu escutei? Saiu meio robótico. Relator. Parecia quando você bota que a pessoa quer disfarçar a voz. Aí faz aqui, um negócio assim, né? É o adiantado da hora. Oi, relator. Conselheiro João Vitor. Acompanho, relator. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse é 85, né? Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, o 86 da pauta, deixa eu pegar aqui a minha. 86 da pauta, ainda de relatoria do conselheiro Mário,
recorrente Fazenda Nacional e contribuinte Paulo Machado. Ok, presidente, aqui também lançamento lavrado contra o contribuinte aí referido de imposto territorial rural, e a discussão aqui, presidente, ela trata exclusivamente da questão da falta de competência técnica da autoridade julgadora para atestar o descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Então foi isso. No caso, o colegiado recorrido, ele deu provimento ao recurso do contribuinte. Ele diz aqui, acordo por unanimidade de votos em dar provimento parcial para reduzir o crédito e tal, sobre o qual deve ser aplicado os juros de mora, mas ele deu provimento na parte em que a DRJ, em relação ao VTN, na parte em que a DRJ desconsiderou o laudo. Então, passando ao voto, né, a Fazenda Nacional aí, ela traz tem algumas questões de conhecimento pelo contribuinte, mas enfim, deixa eu ler rapidamente essa questão aqui, que a Fazenda, eu acho que os paradigmas da Fazenda eles são aptos a demonstrar divergência. Diz o seguinte, eu digo o seguinte em relação ao conhecimento, em que pese as alegações do contribuinte que não restaria demonstrada a divergência de interpretação, há argumentos que o laudo técnico por ele apresentado teria sido apresentado em conformidade com a lei 12.000, com a NBR 12.6533 da ABNT, ao contrário dos laudos apresentados nos paradigmas, cumpre ressaltar que a matéria em discussão é a falta de competência técnica da autoridade julgadora para atestar o descumprimento da norma técnica em laudo de avaliação. Quanto a essa questão, o acórdão recorrido é claro afirmar que a autoridade julgadora de primeira instância não poderia ter desconsiderado o laudo com base em sua própria avaliação, conforme o trecho abaixo. E aí se diz o seguinte, a autoridade julgadora desconsiderou o laudo apresentado por suposta não aplicação da NBR 14.653 da ABNT. A autoridade julgadora não tem competência técnica para atestar eventual descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Aí diz, ora, por mais qualificado, o auditor fiscal, o julgador, mesmo não é engenheiro habilitado pelo CREA, apto o suficiente para atestar que não foram cumpridas as regras de aplicação, e aí ele diz até que se há dúvida, o processo deveria ser baixado em diligência para que a autoridade técnica, né, uma autoridade técnica atestasse a regularidade ou não do laudo apresentado. Nos paradigmas, ao contrário, houve análise dos laudos apresentados e concluiu-se que não foram elaborados de acordo com a norma técnica. Aí tem, nesse primeiro paradigma 22.02.002.078, essa parte destacada, o laudo técnico de avaliação na fase recursal não atende às condições elencadas na norma da ABNT, entre algumas irregularidades se verifica isso e aquilo outro, não vem ao caso, e no mesmo sentido, no acórdão 303.35.658 também a avaliação e a desconsideração de laudo técnico. Então, presidente, eu acho que está configurada a divergência, né? Então está configurada e demonstrada a divergência, e por essa razão eu estou dando seguimento, não, conhecendo do recurso. Aí eu pergunto só se alguém tem algum posicionamento diferente do conhecimento, aí a gente pode seguir adiante no mérito. Se quiserem. Bom, então acho que pode, né? Ninguém se manifestou em relação a isso. Com relação a essa primeira parte, presidente, que aí a gente, na minha avaliação aqui, o que a gente tem que fazer é, uma vez reconhecida a possibilidade de autoridade julgadora desconsiderar um laudo, um documento qualquer, a gente partiria, isso foi um entendimento que eu tive, embora o colegiado recorrido não tenha analisado o laudo efetivamente, a gente partiria para a verificação da aceitação ou não do laudo.
E com relação a essa primeira parte, sobre competência de analisar o laudo, ou qualquer outro tipo de documento que seja carreado a autos de processo administrativo, meu entendimento, e eu vou resumir, é que no caso o julgador ele tem liberdade para formar sua convicção e não tem nada que lhe impeça de analisar qualquer elemento de prova, independentemente desse elemento de prova ter sido elaborado por algum profissional que tem uma competência técnica específica. Então, nessa primeira parte, aqui eu estou reconhecendo a possibilidade de que esses documentos, inclusive o laudo, obviamente, seja avaliado e considerado ou desconsiderado. Eu não sei, porque se o colegiado pensar de forma diferente, aí já a análise já morreria nessa parte aqui. Mas eu estou afastando esse entendimento do colegiado recorrido e considerando a possibilidade de autoridade julgadora, sem fazer diligência para alguém que tenha competência técnica específica, possa desconsiderar esse e outros tipos de documento também. Tá, então você está dando provimento ao recurso, conhecendo e dando provimento. A princípio, eu estou reconhecendo essa parte. Aí, se o colegiado concordar com isso, a gente teria que ver a segunda, que é a questão da consideração ou não do laudo. Lembrando aqui, presidente, que o colegiado recorrido, ele não analisou o laudo. Aí caberia a gente saber se devolveria ou se já analisaria aqui. Não houve análise do laudo pela instância ordinária. Mas, a princípio, com relação à possibilidade de análise, eu estaria dando provimento ao recurso da Fazenda. Aí ver o que... A análise do laudo é de quê, Mário? O laudo é exatamente? O laudo é de VTN. Avaliação. Avaliação do valor da terra nua. Certo. E a terra... teve arbitramento pelo CIPT, não é isso? Sim. E tinha aptidão agrícola. Aí eu tenho que ver no mérito aqui, presidente. Eu acho que tinha aptidão agrícola, sim. Mas deixa eu ver aqui que... Eu acho que esse aqui era um daqueles que, a meu ver, tem aptidão agrícola, porque não tem a telinha do CIPT que fala da aptidão agrícola, mas lá no termo de verificação fiscal, ou na notificação de lançamento, no caso, tem a informação de que ele foi avaliado, que o arbitramento foi feito com base no sistema de preço de terra. Aí traz nesse documento, né, acho que o documento está nas folhas 2 a 6 aí, a aptidão agrícola para diversos tipos de atividades na área rural, né, no terreno rural, naquela área daquele município, e se escolhe o valor menor dentre todas aquelas hipóteses lá, que é a questão de matas, se eu não me engano. Não tem a tela, mas tem essa informação na notificação de lançamento. O que é, Rita? Tem um documento das folhas 15 do volume 1, PDF, volume 1, que parece que traz aptidão. Não é o CIPT realmente, mas... Mas ele fala das várias hipóteses ali de preço de terra e diz que vai adotar a menor, que seria a questão de matas e tal. Mas tem um documento nesse sentido. E assim para adiantar o restante do meu voto, eu acho, presidente, que o colegiado aqui não teria como devolver isso para o colegiado ordinário. Eu acho que talvez a gente pudesse, para dizer, olha, analisa aí algo que você se recusou a analisar. A princípio eu acho isso, não sei se seria o caso. E acho que a gente poderia avaliar com base nos documentos e ou afastar, né, ou acolher os argumentos da Fazenda ou afastar. Tem laudo, tá? Eu coloquei as páginas aí do laudo e tal, tudo direitinho.
minutinho, deixa eu só ouvir o que aqui. Esse tanto como o lançamento apurou uma diferença, né? Aqui, com isso, o cálculo do imposto mantido deve ser o seguinte: aí VTN tributável declarado tanto, ele tá colocando o VTN para 2.561.333. Isso foi baseado em quê? Isso é com base no laudo apresentado pelo contribuinte. É baseado no laudo. Então, ele deu o laudo, o contribuinte declarou um valor mínimo lá, um valor pequeno, na DTR, né? A DRJ, no caso, a autoridade autuante, ela arbitrou pelo CIPT, arbitrou o VTN pelo CIPT, e aí eu considero que esse arbitramento ele foi feito considerando a aptidão agrícola que está informada aí. Tinha ali diversas informações na notificação de aptidão agrícola e ele se utilizou do valor mínimo, né? E aí o colegiado, a instância de piso manteve o arbitramento e o colegiado, por entender que não poderia ser afastado o laudo, que a DRJ, o julgador administrativo não teria competência para afastar o laudo, ele manteve o valor que está especificado no laudo. É isso. Sim. Posso tomar os votos? Então, eu vou tomar o conhecimento e mais essa questão do julgador poder analisar o laudo. Não é isso, Mário? Presidente, questão? Sim. Posso fazer algumas considerações? Porque era da minha turma, como que nós sempre julgamos aqui a questão da ABNT. No caso, nós não verificávamos, assim, com tanto rigor o laudo em relação às normas da ABNT. Para nós, nós entendíamos, né, que havendo elementos suficientes para demonstrar o VTN e outras situações a mais ali, nós não tínhamos esse rigor, né, que consta nas normas da ABNT, inclusive elas têm lá eu esqueço o termo que ela indica, tem acho que, salvo engano, os graus de precisão, né, 1, 2 e 3, né, normalmente vem sempre no grau 2, então seria nesse sentido, né, que a nossa turma, né, que nós julgávamos, na turma ordinária, era nesse sentido, né, não foi no sentido de que o julgador administrativo não tem competência para analisar, mas sim, é nesse sentido que nós colocávamos, né? Talvez não ficou tão claro, mas é nesse sentido. Havendo prova, né, no mínimo, de que há elementos suficientes para você se apurar o VTN, por mais que a DRJ considerasse vários elementos ali da BNT, nós afastávamos, né, considerando isso. Tem o laudo, tem o ART principalmente, se não tivesse ART nós já afastávamos, e tendo algo, né, elementos suficientes para essa análise chegar ao VTN, nós considerávamos, mais essas considerações. Aqui, Marcelo, só para deixar assim, talvez, eu não sei se você estava no julgamento, não sei como é que passou, mas a questão ela foi analisada sob essa ótica mesmo. Não tem, o que está dito textualmente aqui, falecia o julgador administrativo de competência para desconsiderar o laudo. Pode ser que essas coisas até passam, assim, mas porque a turma já tem um fundamento específico para considerar ou desconsiderar, mas o que veio foi isso, e está, assim, para mim, muito claro, inclusive na ementa do julgado e na fundamentação do relator, né? Embora tenha todas essas considerações, mas nesse voto, essa coisa veio exatamente desse jeito, né? E aí, sim, eu verifiquei o voto está bem nesse sentido que você colocou mesmo. Isso, e aí por que a DRJ desconsiderou esse laudo? A DRJ desconsiderou esse laudo foi porque a avaliação do preço de terra, a avaliação que foi feita do preço da terra, considerando outros
a avaliação feita no laudo, considerando outras negociações que haviam, que foram trazidas como para dar suporte a essa avaliação, não trazia documentação que comprovasse que efetivamente essa negociação havia sido feita, não trazia informação a respeito do ano em que aquela negociação das terras, de outras terras ali da região teria sido feita. A DRJ também entendeu que as características dos imóveis seriam diferentes e tal, então só trazendo isso para incrementar aqui a discussão. Bom, pelo que eu estou entendendo, eu vi aqui os valores, né, de 300 e poucos mil, declarado pelo laudo, passou para 2 milhões e 500 e pouco, Isso. e pelo CIP era 3 milhões e 800, quer dizer, não é uma coisa tão, né, assim, levando em conta que é um laudo, né, que está examinando a terra específica, né, tenho uma certa dificuldade para ver assim, olha, é competente ou não é competente? Aí a gente vai dizer assim, é competente, agora examina? É uma prova, né? É uma forma de examinar uma prova. Isso eu acho que dá para analisar aqui, dá para dizer, dá para dar ou não dá, já com base nisso, né? Porque, de certa forma, embora se diga que o julgador não tem competência, o que se deu pelo colegiado ordinário foi com base no que se trouxe no laudo, né? Então, acho que a gente pode, com base no laudo, manter a decisão ou negar, e não devolver, já resolver tudo aqui na Câmara Superior. A gente faz sempre isso, né? Essa questão. Então, Mário, você está, então, já fala o seu voto, sua proposta final. Presidente, minha proposta, eu faço essa análise aí, eu acho realmente, eu estou aqui acolhendo os argumentos da DRJ de que essa avaliação ela não teria sido feita com base na norma da BNT, exatamente por falta dessas características aí, dessas informações que eu trouxe agora para vocês, né, que eu acabei de trazer. Então, na minha opinião, tem que ser, eu acho, a minha avaliação é que o valor da terra nua foi calculado com base no CIPT, considerando a aptidão agrícola. Então, eu estou mantendo o meu posicionamento é por reformar o acordo e manter o lançamento. Dá provimento ao recurso da Fazenda? Exatamente, para restabelecer o VTN arbitrado. Aí seria parcial, porque você está falando que a gente pode... que ela fala que a gente não tem a primeira argumentação de que a gente não pode descaracterizar o laudo? Sim, aí veio como um argumento, né? Veio como um primeiro, a matéria que subiu, aliás, foi isso que subiu como matéria, né? E depois a análise é consequência. Eu acho assim... Eu acho que para analisar, para dizer que a gente vai ignorar o laudo, né? A gente pode ver assim, trouxe com esses mesmos problemas, com alguém aceitando? Teve esse paradigma? Não. Eu acho que aí é difícil. Não sei se a gente está dando... Não entendi, presidente. Olha só, Mário, o recurso foi só o seguinte, nós podemos analisar um laudo. Exatamente. Tá. E uma vez podendo, tá, se a gente, né, avançando nisso, tá aqui um laudo muito parecido com esse, né, em que não se aceitou, porque faltava isso, aquilo, e se manteve o arbitramento. Uhum. Aí eu podia fazer isso. Não sei se eu estou... Eu fiquei assim com muita dúvida sobre o que fazer. Entendeu? Como? Não foi adiante, como você disse assim, ó, aquelas coisas bem preliminares, pode isso, não pode aquilo, negócio bem conceitual. Aí tá, vamos para o caso concreto. Eu posso avançar? Eu não sei se eu posso. Não sei, presidente. Se seria... Alguém tem alguma ideia disso? Sobre isso? Porque assim, assim, a gente está negando, né, tá negando a tese da Fazenda.
A matéria que subiu é justamente a questão da... Não, a gente está confirmando a tese da Fazenda, mas é só para dizer assim, podia sim analisar. Sim, analisar. Tá. Agora, uma vez analisando, o que o Mário está dizendo é o seguinte, não vou ignorar o laudo, porque vou manter o arbitramento. Então, não estou aceitando. Essa é a minha dúvida. Se eu chegar nisso, tinha que ter um precedente para me dizer assim, ó, um laudo exatamente como esse aqui, analisou-se e não se... É realmente muito complicado. Por isso que eu pensei na hipótese de mandar de volta, mas eu não vejo assim como mandar de volta também. Eu acho que, de certa forma, já consideraram que estava no laudo, que é assim complicado, né? Não sei que digo, analisa tudo aí sob a ótica do que veio no recurso voluntário e no acordo da DRJ, mas é uma situação complicada mesmo. Aí é uma análise de prova, né? Eu acho que a gente, para fazer isso, é algo assim que é muito radical. Gente, eu não sei. Eu estou aberto aí a alguma opinião do colegiado, algum encaminhamento do colegiado. Você então, Mário, você está conhecendo e no mérito o quê? Dando provimento? No mérito eu estou dando, mas para mim esse provimento ele só tem alguma serventia se eu entrar na análise da matéria em si, que é o arbitramento do VTN. Então, por isso que eu posso dizer assim, ó, poderia dizer assim, eu acho que a gente pode analisar sim, pode analisar. E eu analiso e aceitei. Acho que está tudo então, ok, vou aceitar esse laudo. Mas o que a procuradoria quer é que nós atestemos que a autoridade jogadora não tem competência, né? Não, tem competência. Tem competência. É o contrário. Se fosse isso, Maurício, ela estaria concordando com você. Exatamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Se eu posso dizer assim, tá, eu tenho a competência. E com esta competência, que eu estou concordando com a Fazenda, eu tenho competência. Sim. Essa competência que eu tenho, eu estou olhando o laudo e estou achando ele bom. Sim, pode ser. Para eu dizer que ele é ruim e manter o arbitramento, tinha que ter um outro pedaço. Para dizer, ó, eu acho que ele pode analisar e este laudo é ruim. Aí eu estaria analisando prova. Eu acho isso. Teria que ter não tem como avançar dessa parte sem olhar a prova. Por isso que eu fiquei com bastante dúvida, né, com relação a essa questão. Eu acho, mas aí, porque assim, se eu acatar a tese da Fazenda, então, e falar, não, eu posso sim. E o acordo recorrido já aplicou o laudo? Sim. Como é que eu vou refazer essa parte do recorrido que aplicou o laudo? Isso, exatamente, eu acho que... O que ele fez também, o problema do acordo recorrido foi o fundamento que ele utilizou para aplicar o laudo. Ele diz, olha, eu estou aplicando o laudo só porque eu acho que a autoridade julgadora não tem competência para desconsiderar o laudo. Se ele tivesse entrado, o laudo é bom e tal, eu acho que, como se faz sempre, né, o conselheiro Marcelo Milton até trouxe a experiência da turma, né, a esse respeito, né, se ele tivesse feito isso, estava tudo tranquilo, mas partir de uma premissa... Eu sinceramente não conheceria desse recurso por falta de utilidade. Porque eu posso dizer assim, não tem o resto, gente, aí é demais. Teria que ter trazido um caso. Para mim não tem problema nenhum, se quiser dar esse entendeu, Mário? Eu tive muita dificuldade de entrar no mérito. Eu acho que tinha que ser, se quisesse para voltar o arbitramento, tinha que ser assim, ó. Eu tenho esse aqui que diz que pode, que nós podemos sim, né? Somos aptos a analisar o laudo, tá? Só que aí, então vamos analisar o laudo. Olha, tem um laudo aqui muito parecido com esse que ninguém aceita. Tá aqui um paradigma que não aceitou, outro paradigma não aceitou. Primeiro é prova, que eu acho muito difícil você entrar nessa coisa. Quando você não trouxe esse pedaço, quer dizer, eu vou voltar e vou mandar, obrigar, isso é o exame da prova. Obrigar, eu acho que de jeito nenhum, tanto que eu pensei, mas o que fazer, né, com isso? Obrigar de jeito nenhum. Ou um paradigma que falasse que eu ia analisar e manter. Ou talvez só um paradigma que falasse que o laudo tinha que cumprir a BNT. É isso que eu estou dizendo. Mas os paradigmas, eles dizem. Mas olha só. Os paradigmas dizem. O paradigma diz, olha, o laudo não preenche os requisitos de aceitação da norma da BNT.
E aí os dois paradigmas, eles não aceitam justamente porque eles consideram que a norma não foi atendida. Gente, olha, a pretensão aqui do recurso, o pedido final, é restabelecer o lançamento, né, no ponto hora discutido, sem trazer, só com essa coisa que pode ou não pode analisar? Porque eu estou lendo aqui a decisão recorrida, na verdade, o que ele faz é realmente isso, é dizer que ele tem competência para testar o descumprimento, né? Ele não diz no momento algum que está cumprindo ou não está, então ele está afastando a decisão, ele está afastando a decisão de primeira instância, que apontou vários equívocos lá. Se a gente diz que tem sim competência, eu não estou trazendo novamente, eu não estou, como é que se diz, eu não estou revalidando os Não, se eu afasto essa argumentação aqui, assim, olha, a autoridade jogadora tem sim competência para desconsiderar o laudo. Se eu faço dessa forma, eu estou, de outro lado, trazendo a lição da DJ para vigência, não? Eu não preciso analisar o laudo, entendeu? Porque aqui, eu vou explicar melhor. Mas o problema é que o recorrido falou que não pode e aplicou o laudo. Eu acho que ele acolheu o laudo, faltou uma perna no recurso. Ele considerou o laudo válido, mas sob esse fundamento, né? Mas ele considerou válido. Você, a autoridade de primeira instância ou a autoridade julgadora, não pode desconsiderar. Porque, para mim, o laudo, o que ele disse ali foi o laudo apresentado por um profissional com ART, tá, com tudo. Então, ele só pode ser desconsiderado por alguém que tem essa mesma autoridade. Então, ele aceitou o laudo. Na verdade, na ementa, se você olhar, ele fala que o laudo, na ementa, não tem no voto, mas na ementa está dizendo. Ele diz, emitido por profissional com ART, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado com suas características particulares. O contribuinte até isso é avaliação da prova. Então, sabe, João? O contribuinte fala isso, mas como esse negócio não está em lugar nenhum no voto, o contribuinte, quando ele suscita a inexistência de divergência, ele fala justamente essa questão, mas como isso não está no voto, aí eu assim, até por princípio de não querer caracterizar ou deixar de caracterizar a divergência só com base na ementa, eu acabei não trazendo essa questão. Então, eu entendo o seguinte, o voto, tal como está redigido aqui, o voto condutor, eu penso que, uma vez afastada essa afirmação que ele diz aqui, de que a autoridade não tem competência para testar eventual descumprimento do laudo, implica dizer que eu estou trazendo toda aquela decisão da DJ para a vigência. Tudo que a DJ apontou lá, porque ele não faz apontamento, ele não diz aqui que o laudo preenche, ele não diz isso, embora tenha posto na ementa. Mas o voto aqui, ele só se resume a dizer o seguinte, olha só, a autoridade não tem competência, se tem competência, então se tem, está mantida a decisão do TJ. Eu tenho que trazer todos aqueles argumentos que ele fez. O problema é o seguinte, é você mandar o colegiado, que ele mesmo diz que não tem competência, diz, vai e analisa, estou te dando. Mas, enfim, é uma questão assim, meio complicada mesmo. Aí, presidente, eu não sei, eu acho que já está bastante claro para a gente tentar achar, ou acha alguma coisa, ou alguém pede uma vista e a gente traz no mês que vem e tal, para analisar. E a divergência que se formou, o paradigma, é só para dizer que a gente pode? Não, o paradigma, peraí, presidente, o paradigma, na verdade, os paradigmas todos são desconsiderando laudos. E aí, o argumento da Fazenda é o seguinte, olha, eu tenho um paradigma que desconsidera. Então, ao desconsiderar o laudo, o paradigma está se contrapondo à decisão recorrida. Os dois paradigmas são nesse sentido, aliás, o argumento da Fazenda é nesse sentido, e os dois paradigmas, eles relevam as informações que existem no laudo. Eles dizem que não está de acordo com a norma da ABNT. Eu consegui entender o intuito do recurso. Uma vez afastado essa premissa aqui do relator, que você não pode analisar, o que resta é você entender que o laudo está descumprido por todos aqueles apontamentos que a DRJ fez. Você acabou de ler aí um tempo atrás. Eu acho que uma vez que ele afasta essa premissa,
de que o autoridade julgadora não pode desconsiderar o laudo, afastou isso, o que resta Não, mas aí eu também não posso, Maurício, chegar e dizer, restabelecer o entendimento da DRJ para mim. Como é que eu restabeleço se ninguém lá atrás analisou isso? Tem a DRJ, assim, eu não sei, para mim, por isso que eu achei difícil. Pra mim, não analisou porque o voto recondutor, ele não se deu essa, ele não afirmou que o laudo preenchia os requisitos. O que ele diz é o seguinte, pessoal, você não pode considerar, só afasta a premissa, o que resta é o laudo desconsiderado. Mas eu não... DRJ. É uma lógica assim, meio cartesiana sua, eu sei, mas eu não consigo entender dessa forma, que eu considerar assim, que eu estaria restabelecendo a decisão da DRJ. Não vejo. Acho porque a gente não está julgando a decisão da DRJ, a gente está julgando a decisão da turma COR, que nem analisou o laudo. Nesse seu raciocínio, Maurício, a gente teria que mandar para o colegiado analisar se cumpriu ou não cumpriu a BNT. O laudo. Se a gente concordar com a tese da Fazenda. Mas é isso, presidente. Eu acho que já está assim, ou a gente solta as coisas mais essa proposta da Rita, eu acho assim, a mais assim, justa é o caso aí, né? Qual é a proposta da Rita? Qual é a sua proposta? Não, nem é minha proposta, não. Eu estou falando que se a gente acatar a tese da Fazenda, de que é possível desconsiderar o laudo, a consequência seria a gente mandar para o colegiado analisar se o laudo cumpriu ou não cumpriu a norma da BNT. E aí eu acho razoável. Isso aí. Eu acho assim, o próprio colegiado não quis, né, aplicou... Só que ele acha que não é competência dele. Ele acha que não é competente, aí eu acho meio complicado. Mas, enfim, acho que a questão... Ele está dizendo que é. Oi? Então, ele diz que não é... Ele diz que não é competente. Se ele eventualmente disser que é competente, ele vai ter que analisar se aquele descumprimento apontado pela DRJ é ou não procedente. O ponto é, o recurso da Fazenda, ele se vincula à questão de cumprimento ou não das normas da BNT? Ou ele simplesmente pergunta seria uma competência do colegiado deliberar sobre o laudo? Não, ele fala que é competente do colegiado para deliberar sobre o laudo, ou até o colegiado recorrido já deliberou também. Ele avança, ele diz que é competente, o fundamento do recurso é que é competente, e depois ele diz que o laudo não é bom. Então diz que, enfim, a DRJ quer restabelecer. A DRJ, desculpe, minha Fazenda Nacional. Ele diz que o laudo não é bom? Quem diz que o laudo não é bom? Eu acho que o recurso da Fazenda é no sentido. Mas isso está traduzido em paradigmas? Não, é isso que eu vou dizer que. Não está. Chegamos ao ponto. É por isso, presidente, que. Tinha que ter trazido alguma coisa, porque assim não dá. Isso eu acho que tá assim, Mário, porque os paradigmas falam da BNT. Não, eu sei, João. Os paradigmas realmente falam que tem que estar de acordo com a BNT. O raciocínio da presidente, os paradigmas falam. Né? O raciocínio da presidente é que para avançar nisso aí, talvez fosse o caso de trazer paradigma que tivesse uma situação parecida, mas não sei. Mas todos os paradigmas, eles avançam nisso. Eles dizem, olha, o laudo está em desacordo com a norma da BNT. E por estar em desacordo, eu vou desconsiderar o laudo. Então, nos dois paradigmas tem isso. Eu penso que o paradigma, nesse sentido, seria para subir a análise dos requisitos aqui na Câmara Superior. Aí sim deveria ter um paradigma que dissesse que um laudo nessas condições seria ou não bom. Seria bom, no caso, não seria bom para... Quando o recorrido tivesse dito que não precisava cumprir norma da BNT, aí tudo bem. Não vejo problema nenhum da gente... Agora, não foi isso. Ele disse que ele não era competente para olhar. Ele não falou, nem falou em norma da BNT, falou no acordo recorrido? Não, o que ele falou é que a gente não podia desconsiderar o laudo. Na ementa tem alguma coisa disso, mas ali da ementa eu não considerei, porque é só mesmo não é um engenheiro habilitado pelo CREA, é apto o suficiente para testar que não foram cumpridas as regras de aplicação da BNT. Ele diz que ele afasta a competência do fiscal para desconsiderar o laudo, efetivamente. Então, se eu digo que o fiscal tem competência para analisar isso, ele vai ter que analisar se
O fiscal não é o julgador. O fiscal tem competência, mas a gente está falando do julgador, ele está falando do jogador. Do jogador. Não é isso? Isso, é do jogador. Está falando do jogador, Maurício, não é fiscal. Sim. Como é que a gente vai dizer para o colegiado que o fiscal é competente? O fiscal não pode ser, mas ele está falando de jogador. Não, ele diz que o jogador não é competente, o jogador lá da DRJ, que apontou todas essas... Você falou que o fiscal é competente, mas não é a questão, não é o fiscal. O fiscal fez algo. O fiscal da DRJ. O auditor fiscal da DRJ. Ele não teria competência para poder afastar. Entendi. Gente, ou alguém pede vista ou a gente julga. Todo mundo tem condição de julgar? O conselheiro Mário está conhecendo e dando provimento ao recurso para fazer o quê? A princípio eu estou dando provimento para que seja considerado o valor arbitrado pela fiscalização. É esse o meu provimento. Eu adentrei a análise do que tinha no laudo e considerei que os argumentos da DRJ eram factíveis. Se até o final do julgamento tiver alguma proposta diferente, eu posso até acatar. Sim, conselheira Ana Cecília. Com dúvida, mas eu acho que, se eu entendi bem a situação, seria o caso de não conhecer do recurso. Porque se os paradigmas, eles estão avançando aliás, não tem nem paradigma para suportar. Que, na verdade, Mário, deixa só para eu ter certeza se eu entendi bem. A decisão recorrida afirmou que não seria possível apreciar o laudo por falta de competência. É isso. E aí a Fazenda recorre falando tratando do mérito do laudo, falando que ele se cumpre as normas da BNT, se descumpre, não seria válido. Seria basicamente isso, né? Ela traz também a principal argumento da Fazenda é no sentido de que a autoridade julgadora tem competência. Aí ela trouxe paradigma para isso. Com os paradigmas, eles são, os dois paradigmas considerados aqui, eles são paradigmas em que o colegiado desconsidera o laudo, porque, na visão do colegiado, obviamente, esses laudos não estariam de acordo com a norma da BNT. Então são situações diferentes, porque se os colegiados dos paradigmas analisaram o laudo, eles se consideraram competentes para analisar. Então são situações distintas, e como é que a gente vê a divergência nisso? Não, eu vejo a divergência, justamente um diz que não podia e o outro tanto diz que podia, que foi lá e analisou. Para mim essa é a divergência. O fato dele ter... mas nesses paradigmas se discute o fato, então, que... Deixa eu só pensar um pouco nisso. Pensa aí que esse negócio eu também não faço. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, que é melhor. Eu vou pedir vista e olhar com calma. Bom, e aí na sessão que vem a gente... Certo. Então, vista para a conselheira. Eu vou olhar também, Cecília. Eu também não estou assim confortável com essas propostas, não. Eu tenho que olhar melhor isso. Vista para a conselheira Cecília convertida em coletiva. O relator conheceu do recurso e lhe deu o provimento. Vou pôr assim, Mário, não vou especificar porque... Nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao mérito, certo? Ok. Bom, vocês imaginem se aqui é difícil e a gente só, entre a cadeira e a mesa, é muito mais difícil ainda de chegar a uma conclusão. Mas vamos lá. Só um minutinho, tá? Tá joia, presidente. Bem, agora então, vamos seguindo aqui. Esse era o número 86 da pauta, né? Aí o 87 da pauta seria de relatoria da conselheira Ana Cecília, processo de número 87, recorrente Casten. Ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Vamos então depois para, ainda de relatoria da conselheira Ana Cecília, de número 88 da pauta, seria também, bom, esse não foi retirado, né, Casten também,
Mas outra matéria, creio eu, né? Outra matéria é recorrente Fazenda Nacional, número 88 da pauta, contribuinte Carsten S.A. Esse aí, ele foi mantido. Sim, presidente. Aqui a matéria, aqui o recurso, como dito, foi interposto pela Fazenda Nacional. A matéria, ela é relativa à incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de auxílio creche. Aí eu fiz todo o voto e adentrei no mérito da questão, só que tem uma situação aqui que trata de obrigação acessória. Aqui, ela é acessória do inciso 4º, aquela, é o AI68, né? E aí, o que acontece? O nosso colegiado já julgou a principal, que foi a de relatoria da conselheira Ana Paula, que está lá no fundo, eu copiei o andamento. Aí eu até fiquei nessa dúvida, porque eu poderia simplesmente aplicar o resultado da outra, só que eu vi que tem embargos. Assim, a matéria, ao meu ver, ela já está definitiva, essa parte. Porque o recurso da Fazenda Nacional, no processo de relatoria da Ana Paula, que é o principal, ele tratou só da decadência. Ele não tratou, não subiu a questão do auxílio creche. Então, essa matéria, assim, pela interpretação que faço, ela estaria definitiva. Então, eu trouxe para o colegiado e assim, se concordarem, eu poderia simplesmente remeter o mérito ao outro processo, dando aplicação à decisão do principal, né, fazendo refletir a decisão do principal no acessório. Porque, pelo que eu compreendo, houve uma decisão definitiva a partir do momento de que o acórdão de recurso voluntário deu provimento nessa parte do auxílio creche. O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido, foi julgado pela Câmara Superior apenas com relação à decadência. Foram opostos uns primeiros embargos, que já foi proferido acórdão, e depois tem o último embargo de declaração. Mas, assim, a análise que eu faço é que essa matéria já não tinha subido, né, essa parte, a discussão era decadência apenas, então está definitiva. Aí, se concordar, eu já poderia, ao invés de deixar como está o meu voto, tratando, porque eu enfrentei a matéria, eu simplesmente faria remissão. Mas não é assim que nós julgamos? Eu só fiquei com dúvida. Sim, eu só fiquei com dúvida porque ainda tinha embargo de declaração e poderia alguém imaginar que não está definitivo, né? Sim, poderia ter alguma interpretação, então eu prefiro... Tem embargo? Essa coisa está com embargo? Mas não com relação a essa matéria, presidente. Não é com relação à matéria. É isso que eu estou explicando, que assim, essa matéria, pela interpretação que eu faço, ela está definitiva desde o momento que a Fazenda recorreu em recurso especial para a Câmara Superior e não foi admitida essa discussão sobre auxílio creche, só apenas decadência. Então, para mim, essa parte está definitiva. Então, sim, eu acho que tem que ser, né? Aí essa é uma das matérias, então eu estou dando provimento, né, nessa parte, aliás, negando provimento nessa parte, a recurso da Fazenda. E com relação à segunda parte, que é a aplicação da retroatividade benigna, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda porque tiveram outras rubricas que foram mantidas. A autuação envolveu várias rubricas, umas foram mantidas na decisão recorrida e outras tais como essa aqui, foram retiradas, mas aí dá para manter a multa, né? Então, o resultado do voto é o seguinte, vou voltar aqui para cima. Diante do exposto, eu voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja efetuado o recálculo da multa aplicada de acordo com a súmula CARF 119. Sim, então aí estão embutidas duas matérias, né? A primeira é a questão do salário indireto, né? Do auxílio creche, que a conselheira já considerando a principal como definitiva, então aí seria só replicar esse entendimento, então seria dar provimento. Exato. E aí, no caso da retroatividade benigna, é dar provimento, né? Exato. Dar provimento para... Bom, conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora.
Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Aqui eu só fiquei com uma dúvida, porque normalmente a gente aplica o principal quando a gente tem decisão de mérito na superior. E aqui a decisão de mérito do principal foi a da turma ordinária, né? Mas não tem recurso, não passou o recurso. Quando ela é definitiva, a gente aplica também. Até da DRJ, quando não sobe, a gente aplica. Rita, se ele perder, por exemplo, na turma ordinária e não recorrer para a Câmara Superior, a gente vai ficar sem a vida toda esperando o outro, então é a definitividade. Eu acho assim, para mim, se não teve segmento no recurso, o que está tendo o embargo é de outra coisa, né? Nós já julgamos na Câmara Superior, mas não essa matéria. Foi decadência para a Câmara Superior, que a gente julgou foi decadência. Aí teve embargo sobre essa questão da decadência. Mas não essa porque, assim, não é que a gente vai reproduzir o mérito aqui, então o voto vai ser no sentido de que uma vez o resultado definitivo na principal, eu só vou remeter. Não há que se falar, sei lá, interesse de agir ou algo do tipo para rediscutir o mérito na acessória, que deve seguir o principal. Uhum. Eu estou entendendo assim, sempre é nesse sentido, não é replicar o mérito do se deve ou não ser tributável o auxílio creche. É o seguinte, ela é uma perda de objeto, porque como eu não tenho o principal, eu não tenho que rediscutir isso no acessório. Eu nem acho que seria perda, porque se entender que é perda, a gente nem conheceria. Se ele lá ele não estava devendo, ele não devia essa principal, não tem como, não tem que colocar isso na GFIP. Eu entendo isso, não tem essa obrigação. Ela acaba. É isso. Pois é, mas então, eu tenho algum mérito. É uma análise de mérito, de questão eu tenho algum mérito para julgar nesse sentido, ou eu estou reconhecendo que, na verdade, eu não tenho nem objeto mais? Porque se eu não tenho o principal... Eu entendo que tem o objeto. A gente acaba que a Câmara Superior julgava o mérito. Não. E aí a gente replicava... Ai, meu Deus do céu. Peraí que me apagaram aqui. Peraí, gente. Pausa técnica. Vou manter a gravação aqui, tá, presidente? Sim, a gente mantém. E eu não estou vendo, assim, problema nessa questão, não. É só replicar o mérito Eu só vou mencionar que a obrigação, considerando a definitividade da decisão constante do processo principal, aplica o resultado que foi ali. Isso. Né? Existe uma relação de reflexo, né? Em tese era para ser julgado até juntas, que é o que a gente faz normalmente, por conexão, né? Tá, ok, eu acompanho a relatora. Então, eu vou registrar, assim, Ana Cília, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento parcial, né? Para que a retroatividade benigna, né, seja aplicada em conformidade com a súmula CAF número 119, não é isso? Isso aí eu acho que fica ok, né? Se colocar assim, acho que não dá dúvida não, né? Sim. Agora, então, no 89 da pauta, seria de relatoria ainda da conselheira Ana Cecília, né? Recorrente Caixa Econômica Federal, mas ele foi retirado de pauta pelo patrono, pelo contribuinte. Depois, então, seria o conselheiro Mário, número 90 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado, aliás, 90 e 91, recurso, o primeiro, 90, recurso da Fazenda Nacional, interessado Merrill Lynch, representações limitadas. 91 era recorrente Merrill Lynch e interessado em Fazenda Nacional. Então, esses dois processos foram retirados de pauta pelo contribuinte. Depois, então, seria o 92 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, recorrentes Coimex, importadora, exportadora limitada e Fazenda Nacional.
foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. 93, ainda de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente, Kutner do Brasil, Equipamentos Siderúrgicos Limitada, foi retirado de pauta pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional. 94 da pauta, de novo, o mesmo contribuinte, Kutner do Brasil, Equipamentos Siderúrgicos Limitada, interessado na Fazenda Nacional, também foi retirado de pauta pelo contribuinte e pela PGFN. Processo número 95 da pauta, Companhia de Cimento Itambé, também, isso tudo de relatoria do conselheiro Maurício, não é isso? Maurício, foi retirado de pauta, esse aí é pedido do contribuinte e da Fazenda Nacional. 96 da pauta, Globo Comunicação e Participações, a recorrente Fazenda Nacional, contribuinte Globo, e ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Aí, finalmente, chegamos aos processos número 97 e 98, ambos de relatoria da conselheira Ana Cecília. 97 recorrente Fazenda Nacional, interessado Fundação Forluminas de Seguridade Social, Forluz. Aqui, como dito, o recurso da Fazenda Nacional, a matéria que subiu foi apenas a retroatividade da multa aplicada. É um caso típico da aplicação da súmula CAF 119, porque foram lançados tiveram dois autos, um relativo à obrigação acessória e outro de obrigação principal. A obrigação principal já foi questão definitiva, e aí aqui a gente está só com a obrigação acessória. Eu estou aplicando a súmula CAF 119, adotando o provimento ao recurso especial interposto pela Procuradoria. Então, a conselheira, nesse 97, está conhecendo dando provimento. O conselheiro Pedro Paulo, conselheiro Mário, desculpe. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Relatora. Conselheiro Maurício. Relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. 97, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos ao 98 da pauta, de recorrente Fazenda Nacional, interessado, Viação Fortaleza Limitada, ainda de autoria da conselheira Ana Cecília. Sim, que trata-se também, de recurso interposto pela Procuradoria. As matérias que subiram foram as seguintes: ajuda de custo uniforme paga em dinheiro e supressão do horário alimentar. Incidência das contribuições previdenciárias sobre essas rubricas, E aí, eu colaciono aqui os argumentos da Fazenda Nacional. Eu vou para o voto, se for necessário, presidente, eu faço a leitura aqui no relatório onde consta a síntese das razões da Fazenda. Ok. Vou adentrar aqui no voto. Eu conheço o recurso, encontra-se tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Consoante narrado, a controvérsia se resume à incidência das contribuições sociais sobre a ajuda de custo uniforme paga em dinheiro e supressão do horário alimentar. A respeito da ajuda de custo uniforme, a decisão recorrida assim se manifestou. Valor correspondente ao vestuário, tem razão a recorrente quando alega que o valor correspondente ao vestuário não deve compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, menciona o artigo 28, parágrafo 9º, a linha R, e afirma que não integra o salário de contribuição o valor correspondente ao vestuário fornecido ao empregado utilizado no local de trabalho para a prestação dos serviços. Logo, os valores correspondentes ao vestuário devem ser excluídos da base de cálculo no presente caso. Com relação à supressão de horas, o colegiado assim dispôs. Como restou decidido na Igreja Primeira Turma, não incide contribuição previdenciária sobre a supressão do horário alimentar. A matéria objeto de divergência resume-se à tributação dos valores pagos a título da rubrica indenização intervalo suprimido. O dispositivo legal prescritor da imposição é o artigo 71 da CLT. O caput do dispositivo é prescritor de direito trabalhista consistente na concessão pelo empregador de intervalo de repouso ou alimentação considerada entre lapsos temporais determinados. Parágrafo 4º é a norma sancionatória, cujo antecedente é o descumprimento da obrigação prescrita na indo-norma. O conteúdo da sanção é pecuniário, consistente no pagamento do valor pactuado entre contratado e o adicionado de 50%. Trata-se de clara hipótese de supressão de direito trabalhista, no direito brasileiro é reparado pelo pagamento de indenização. Então, foi sobre esse argumento que a decisão, ela
retirou essa rubrica aqui do âmbito da incidência das contribuições. Estudos da Procuradoria contra a mencionada decisão, sob o argumento de que ambas as rubricas sofrem a incidência das contribuições previdenciárias, conforme relatado, né? Eu coloquei lá em cima no meu relatório. Por se tratar detalhadamente da análise, por tratar detalhadamente da análise do tema, bem como em razão da convergência do meu entendimento com as colocações expostas, eu utilizo-me do acórdão 2402-005-027, da segunda turma ordinária da 4ª Câmara da segunda sessão, de relatoria do conselheiro Kleber Araújo, e ele aprecia justamente essas duas rubricas. Com relação à primeira, a ajuda de custo para despesa com uniformes, aqui ele faz a seguinte análise: os pagamentos efetuados a esse título se deram por força de convenção coletiva de trabalho, na qual foram estabelecido que o fornecimento do uniforme necessário ao trabalho da-se por mecanismo de indenização aos funcionários, firmando-se naquele instrumento de que a ajuda de custo assim, acordada não possuiria natureza salarial, não se incorporando ao salário para todos os fins. É o que se vê na cláusula 22 da Convenção. Aí, aqui ele tece outras considerações: a ajuda de custo hora ajustada não possuirá caráter natureza salarial, não se incorporando ao salário para qualquer efeito, na forma do artigo 458, parágrafo 2º CLT. Verifico que os argumentos do sujeito passivo são consistentes, uma vez que, de fato, essa verba é utilizada para a compra de uniformes, os quais são de uso obrigatório pelos empregados em serviço de transporte urbano de passageiros nos termos do Decreto 3.893, Regulamento do Transporte Rodoviário Intermunicipal. Assim, a verba assume feição não salarial, haja vista que direcionada para suprir o trabalhador do fardamento necessário ao exercício laboral. Lembrando que o caso analisado por ele foi também de uma viação, semelhante a esse que a gente está analisando, né, que é a empresa de transporte. Outra questão merece nosso destaque é que não se dá diante da mera norma de regulamento empresarial, mas de convenção firmada entre sindicatos, a qual somente poderia dar margem a questionamentos quando há possível ocorrência de fraude, no caso o fisco demonstrasse que a verba foi utilizada para outra finalidade ou mesmo que seu valor fosse incompatível com o custo dos uniformes. Isso não consta do relatório. Da mesma maneira como não tem aqui no caso dos autos, né? O que apontou a fiscalização foi unicamente o fato de não considerar de forma alguma indenizatória esses valores por ter sido pagos em pecúnia, o valor referente ao custo dos uniformes. E aí ele transcreve aqui menciona um julgamento, né? Uma decisão, uma jurisprudência. Então, e resta a conclusão no sentido de que não há incidência das contribuições previdenciárias sobre a parcela em questão. Já no tocante à supressão do intervalo, o entendimento é diverso, porque o fundamento adotado pelo FIS para tributar a rubrica foi o fato de que o artigo 28, parágrafo 9º, não possui previsão expressa para a não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de supressão. A empresa apresenta decisões judiciais administrativas que reconhecem caráter indenizatório e tudo. O direito do empregado ser compensado pela não concessão pela empresa do intervalo entre a jornada encontra-se na CLT, no artigo 71. E aí menciona: observe-se que a dicção do parágrafo 4º não deixa dúvida que se trata de remuneração, o qual recebe o mesmo tratamento da hora extra, ganhando o incremento de 50% sobre o valor normal da hora. Deve-se disso que a hora extraordinária, por se enquadrar no contexto de salário de contribuição, conforme o inciso 1º artigo 28 da 8.212, sofre a incidência das contribuições. Aí são feitas outras considerações, com a menção aqui a súmula 437 do TST, e ao final a conclusão é no sentido de que essa parcela ela integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Então, diante do exposto, eu estou entendendo aqui, com base nos argumentos que foram colacionados, que estou voltando por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento parcial para manter o lançamento das contribuições sociais previdenciárias sobre o valor pago em decorrência da supressão do horário intrajornadas. Sim. É esse do descanso, né, que diz ali que essa supressão que ele recebia um valor correspondente a
suprimia o horário de descanso e recebia o valor correspondente, aí se sustentava que aquilo era indenizatório. E aqui eu estou entendendo que, de fato, não, ele remunera e até é recebido com acréscimo, né? Sim. Então, a conselheira está dando provimento parcial, e usando a nossa lógica aqui, é recurso da Fazenda para restabelecer, né, o lançamento em relação às contribuições, porque ele foi retirado. Isso foi excluído, né? Exato, foi excluído na decisão recolhida. Certo. Conselheiro Mário. Presidente, acho que nós discutimos essa questão dos uniformes aqui na Câmara Superior. Eu lembro que eu fiz alguns votos sobre isso, fui vencido, salvo engano, foi até o conselheiro Pedro Paulo que fez o voto vencedor isso já lá em 2018, 2019. Então, assim, eu vou manter esse entendimento de que o valor pago em pecúnia, que é em pecúnia, né, Ana Cecília, que deveria ter sido feita, no caso, a entrega dos uniformes e tal. Acho que a lei, no meu entender, é mais nesse sentido, né? Então, eu vou manter por enquanto, né, apesar de existir a convenção coletiva, esse entendimento, e vou, no caso, dar provimento integral ao recurso. Conselheiro Pedro Paulo. Eu entendi aquela situação em que a empresa, ao invés de dar o imóvel, dá um valor para a pessoa comprar. Isso. Eu acompanhei naquela ocasião e entendo da mesma forma. Então, no caso, acompanho a relatora, né? Você está divergindo só nesse ponto, né, Mário? Só nesse ponto, exatamente. Conselheiro João. Os valores aí eu perdi um pouco, são razoáveis dentro não é nada assim não foi imputado nenhuma... Não, a razão da autuação foi o fato de ter sido pago em pecúnia. Esses valores não estarem abrangidos no disposto no artigo 28. Não, porque às vezes pode ser aquela situação em que o sujeito paga R$5.000 para uniforme. Mas se eu não me engano, era R$50, aí eu não me lembro a periodicidade desse valor, assim, sabe? Tá certo, não mas tem lugar que tem auxílio terno, não tem? Tem certeza que é muito maior que o terno, aí não sei qual a marca do terno. Aqui não tem auxílio terno. Bem, ok, Pedro Paulo? Ok, acompanhei a relatora. Conselheiro João Vitor. Eu acho que aqui no TJ Paraná tem o auxílio terno. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Presidente, vou acompanhar a divergência. Conselheiro Marcelo. Acompanho a relatora. Conselheira Rita. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial. Eu vou colocar restabelecer, tá, Ana Cília? Para restabelecer o lançamento no que tange a lançamento relativamente ao eu coloquei aqui, presidente, aos valores pagos em decorrência da supressão do horário intrajornadas, tal qual estava lá. Isso, tá certo. É só porque, como isso foi tributado, né, e depois foi excluído, foi dado isso lá, então eu estou restabelecendo o lançamento nessa parte, que aí não tem dúvida, né? Ok? Pode ser, Ana Cecília? Uhum. E depois, se você puder adaptar o seu final, só para depois eles entenderem que... Bom, aí vencidos os conselheiros Mário e Maurício, né? Que lhe deram provimento integral. Não é isso? Bem, com isso, salvo uma falta de controle da minha parte, mas esse seria o último processo, é isso mesmo? Isso. Eu vou seguir aqui, não ficou nada para trás não, né? Não. Então, eu vou fazer só a leitura aí. Bom, seguindo então, aqui teríamos de relatoria do conselheiro Mário, o processo número 99 da pauta,
99, 100 e 101, né? Recorrente, Banco JP Morgan S.A. e Fazenda Nacional, recurso dos dois. Foi retirado de pauta também pelo contribuinte e Fazenda Nacional. Esse seria o 99, 100 e 101 da pauta. Com isso, nós encerramos a pauta do dia 27 de maio de 2021, período da manhã. Então, agora, eu vou, então, reabrir aqui uma sessão para os julgamentos do dia 27 de maio de 2021, período da tarde, né, que iniciaria às 14 horas, como esse processo todos os processos foram retirados de pauta, eu vou, então, aqui fazer a leitura para que fique registrada essa retirada. Então, o primeiro processo da pauta do dia 27 de maio de 2021, período da tarde, seria de relatoria da conselheira Ana Cecília. Aliás, seria o de número 102, 103 e 104. Né? Seria de relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente Master System Automotivos Limitada. Né? Esses processos foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Depois, então, nós teríamos eu fui até o 104. 102, 103, 104, tá. Obrigada. 105 da pauta já seria de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, o 105 e 106, né? Seria de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, recorrente Fazenda Nacional e contribuinte, o 105, recorrente Fazenda Nacional, contribuinte BRB, Banco de Brasília S.A. E o 106, recorrente BRB, Banco de Brasília S.A. e interessado pelo Nacional, né? Num recorrente à Fazenda, no outro o banco. Seriam 105 e 106 da pauta, relatoria do conselheiro Marcelo. Eles foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Depois teríamos os de número 107 e 108 da pauta, de minha relatoria, os dois recorrentes, BTG Pactual, corretora de títulos e valores imobiliários. Eles foram retirados de pauta pelo contribuinte e Fazenda Nacional. Depois nós teríamos, então, de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, 109 da pauta, recorrente Banco BTG Pactual S.A., ele foi retirado de pauta pelo contribuinte e Fazenda Nacional. 110 da pauta, recorrente Fazenda Nacional e interessado Banco BNB Paribas. Eu não sei bem se fala Paribas ou Paribá, Brasil S.A. Ele foi também retirado de pauta pela PGFN. E depois vamos para o 111 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, recorrente Banco Votorantim S.A., os dois recorrentes o Banco e a Fazenda Nacional, foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. 112 da pauta, relatoria do conselheiro Marcelo, recorrente IRB Brasil Resseguros S.A., retirado de pauta pela Fazenda Nacional. Ainda a relatoria do conselheiro, agora relatoria, o 113 da pauta, a relatoria do conselheiro João Vitor, LPS Brasil, Consultoria de Imóveis S.A., também foi retirado de pauta pela PGFN, e o último processo da pauta, número 114, seria de relatoria da conselheira Rita, recorrente Marisa Lojas S.A., esse foi retirado de pauta pelo patrono e PGFN. Com isso, nós encerramos aí a nossa reunião de maio de 2021, né, e eu fiz aqui a abertura da reunião, da última reunião, que foram todos os processos retirados de pauta. Então, eu agradeço a todos a presença, a tenacidade, agradeço a presença da Procuradora da Fazenda, que ficou aqui para acompanhar todos os processos, agradeço a presença dos patronos que não estão mais aqui, já fizeram sua sustentação, já saíram. E eu aguardo vocês aí, se Deus quiser, no mês de junho, e quero ver se alguém tem alguma coisa ainda para colocar, senão a gente poderia já interromper a gravação. Com muitos agradecimentos a vocês pela paciência, tenacidade e profissionalismo. Ok. Tchau, gente. Até